Via Saúde, o Programa de Saúde da Terceira Via recebe hoje aqui o Dr. Oscar Lara Rocha Júnior, infectologista com mestrado na UFRJ, professor da Faculdade de Medicina, emérito professor da Faculdade de Medicina, e está aqui conosco hoje para falar de um tema que vem preocupando todos os lares, todas as cidades, todos os estados e todos os países. A humanidade encontra-se num estado de vigília e alerta com temor do vírus Ebola. E o Dr. Oscar teve conosco a consideração de aceitar o nosso convite e está aqui conosco para falar sobre o vírus Ebola e a doença Ebola. Dr. Oscar, muito obrigado por sua presença aqui. Muito obrigado. Qual a origem e o modo ou os modos de transmissão do vírus Ebola? César, muito obrigado pelo convite. E nós podemos dizer que essa doença ela foi descoberta em 1976, né? Já se fazem anos que a doença foi descoberta. Foram dois grupos, né, que buscaram as informações a respeito de uma doença altamente mortal, né, uma doença que levava a quadros de febre e sangramento. E essas doenças estavam concentradas na região centro-africana, né? Na região do antigo Zaire, né? Que hoje é a República Democrática do Congo, e o Sudão, que é um país vizinho. Então, duas equipes, uma equipe do CDC, liderada por Carl Johnson, acabou descobrindo um subtipo do vírus Ebola, que é o vírus Sudão. E a equipe de Peter Piot, que é um belga, né? Microbiologista, ele levou o vírus para a Europa e diagnosticou o vírus Ebola, né? Ebola Zaire, né? Ou Ebola Congo, que é a forma mais agressiva do vírus, né? A história é interessante porque, obviamente, havia um receio muito grande com relação às formas de transmissão do vírus, né? Havia inscrições na entrada da aldeia de Yambuku, né, que é a aldeia no norte do Congo, em que o belga Peter Piot foi investigar, né, os casos, e havia um dizer que a pessoa não deveria entrar naquele local porque iria morrer. Ele foi uma pessoa extremamente, vamos dizer assim, intrépida, né? Uma pessoa corajosa, né? de encarar esse desafio, e ele percebeu claramente que se tratava de um vírus diferente, porque até então só se conhecia o vírus Marburg, que era um vírus grande também, filamentoso, que também causava febre hemorrágica, mas que esse vírus Marburg só era transmitido, ou pelo menos o conhecimento dele, através de surtos específicos, né? Particularmente provenientes de macacos de Uganda, né? E esse vírus Ebola, né, o vírus Ebola Zaire, ele é um vírus então que se descobriu que tinha uma íntima relação com contato, né? Contato de sangue e fluidos corporais transmitiam a doença. Então havia uma necessidade de uma paramentação grande para que se evitasse o contágio, né? As práticas, infelizmente, na região, né, porque Yambuku era uma aldeia e havia um hospital, uma escola, né, que era ligada à parte religiosa, então eram padres, eram pessoas religiosas que cuidavam dos enfermos. Infelizmente não havia aqueles cuidados necessários, né, para evitar a transmissão de doenças contagiosas. Particularmente se usavam seringas, se utilizavam seringas reprocessadas, se utilizavam agulhas reprocessadas, né? As grávidas tomavam injeções e as injeções eram repetidas em outras pacientes também. E no final de uma investigação muito bem conduzida, chegou-se à conclusão de que a transmissão por contato era mais importante, ou seja, sangue, fluidos corporais de uma forma geral, né? Vômitos, fezes, urina, suor, né? Com as portas de entrada das mais diversas, né? Nariz, pele, ou seja, é o contato. Chegou-se à conclusão que não era de transmissão pela via respiratória, né? Mas sim através de um contato. E o vírus, ele realmente se mostra um vírus altamente, né, contagioso, virulento, agressivo, né? E que leva realmente a um índice de mortalidade que nós consideramos um índice de mortalidade muito alto, né? Que ele varia, né, em torno de 50%
a 90% de mortalidade, César. Perfeito. E quais são os principais sinais e sintomas uma vez o indivíduo infectado? Período de incubação, sinais e sintomas e o prognóstico, doutor Oscar. O período de incubação, ele é um período de incubação que ele varia, né, de 2 a 21 dias, com uma média em torno de 10, mas consideramos de 2 a 21 dias, né? Então, na realidade, a doença não se transmite no período de incubação, ela se transmite após o aparecimento dos sinais e sintomas. Então, cronologicamente, seria mais ou menos após 21 dias, vamos dizer assim, um período máximo. Tá? E aí, inicialmente, didaticamente, a gente pode dizer que nos primeiros 5 a 7 dias de doença, né, a pessoa se apresenta com uma febre. A febre tem uma característica de ser muito alta, ela é acima de 38 graus Celsius. Dores de cabeça, dores no corpo, se assemelha a um quadro gripal, mas, né, associado a uma viagem a países africanos em que nós estamos tendo essa condição epidêmica, né, Guiné, Serra Leoa e Libéria, né, se faz já um indivíduo com uma suspeição, né, uma suspeição. Esse indivíduo, ele, com o passar dos dias, ele pode se apresentar, então, com fenômenos hemorrágicos. E esses fenômenos hemorrágicos, eles começam, então, a partir do 5º, 7º dia, atingindo mais ou menos em torno de 8, 9 dias, quando esses fenômenos hemorrágicos podem ganhar uma proporção maior. O indivíduo sangra, né? Sangra porque o vírus, ele agride o vaso sanguíneo e a pessoa tem propensão a fenômeno de sangramento. Então, podem ser sangramentos do trato digestório, sangramentos nos olhos, em mucosas, etc. E, infelizmente, é um quadro de gravidade que leva o indivíduo ao óbito. Perfeito. Então, nós temos uma letalidade de 50% a 90%, um período de incubação no qual o vírus não se transmite de uma pessoa para outra, e com o surgimento de sinais e sintomas é que entramos no período de transmissibilidade. Perfeito. Ou seja, a possibilidade do vírus ebola ser transmitido através de fezes, através de vômitos, através do sangue e através do suor. Doutor Oscar, eu gostaria que nós, nesse segundo bloco, em que vamos ouvi-lo, o doutor Oscar nos falasse sobre tratamento e os principais sinais e sintomas numa média de pacientes. Terceira Via volta daqui a pouco com o programa Via Saúde. No segundo bloco, nós estaremos entrevistando o Dr. Oscar Lara Rocha Júnior, nos falando sobre o vírus ebola. O professor Oscar Lara Rocha Júnior tem mestrado em doenças infecciosas parasitárias na UFRJ e é professor da Faculdade de Medicina de Campos.